Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor. Exulta a cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se esta leitura tocou o seu coração hoje, não guarde essa graça apenas para você. Ao comentar ou compartilhar este conteúdo, o algoritmo entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança agora. Vamos juntos levar o Evangelho a mais lares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, existe um padrão curioso em nossas sociedades modernas. Quanto mais importante a pessoa, maior o carro. Quanto mais poderoso o líder, mais imponente seu palácio. Quanto maior a riqueza, mais ostensivo o símbolo de poder. Nós aprendemos a medir grandeza pela arrogância, autoridade pela intimidação. E é precisamente contra este padrão que toda a Escritura clama hoje. Zacarias nos apresenta uma visão profética que deve ter deixado seus ouvintes perplexos. Vê, teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento filho de jumenta. Um rei em um jumento? Na antiguidade, os reis chegavam em cavalos de guerra, símbolo de poder e domínio. Mas este rei, o Messias, vem de forma radicalmente diferente. Reflitam nesta imagem por um momento. Um jumento é um animal de carga, símbolo de trabalho árduo e humildade. Não é um símbolo de glória mundana. E, no entanto, é neste animal que o Rei dos Reis escolhe entrar em Jerusalém. Por quê? Porque o poder verdadeiro não se manifesta através da força bruta ou da intimidação. O poder verdadeiro é a humildade, a mansidão, a disposição de servir. Este rei, descrito como justo e vitorioso, não vem para conquistar através da espada, mas através da compaixão. Zacarias continua: Ele proclamará a paz aos pagãos. Seu domínio irá de um mar ao outro. Que tipo de domínio é este? Um domínio conquistado através da paz, não através da guerra. Um domínio que abraça todos, judeus e pagãos,
amigos e inimigos. Este é um conceito revolucionário. Num mundo que venera os conquistadores e guerreiros, o Deus de Israel envia seu Filho não para conquistar pelo poder da espada, mas para redimir através do poder do amor. A vitória que ele conquista é uma vitória sobre o pecado, a morte e o desespero, não sobre nações inimigas. Mas como podemos compreender este tipo de poder? Como podemos aceitar uma liderança que se manifesta através da humildade? É aqui que Paulo nos oferece uma chave crucial em sua carta aos Romanos. Paulo distingue claramente entre duas maneiras de viver. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Esta não é apenas uma distinção teológica, mas uma escolha prática e diária. Viver segundo a carne significa viver sob o domínio de nossos impulsos egoístas, de nossos medos, de nossas ambições pessoais. É viver buscando satisfação em coisas efêmeras, é buscar poder e controle sobre os outros, é permitir que nossos desejos naturais mais básicos nos governem. Mas viver segundo o Espírito é uma forma radicalmente diferente de existência. É permitir que o Espírito Santo transforme nossa mente, nossas motivações, nossos valores. É buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Paulo continua: se Cristo está em vós, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Há aqui uma promessa notável. Mesmo em um corpo marcado pelo pecado e pela mortalidade, há uma vida, a vida do Espírito, que transcende nossas limitações físicas. E então Paulo faz um chamado à ação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por seu Espírito que habita em vós. Ele nos está recordando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para nós. Não é um poder distante ou inacessível, mas uma presença viva e ativa dentro de nós. Mas este poder tem implicações. Paulo diz: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se mortificardes as obras da carne por meio do Espírito, vivereis. Isto pode soar negativo, mas é, na verdade, a descrição de uma libertação. Não estamos sendo pedidos para negar nossa humanidade, mas para elevá-la, para permitir que seja transformada e redimida. É neste contexto que chegamos ao Evangelho de Mateus, onde encontramos talvez as palavras mais consoladoras de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei repouso. Que bálsamo para a alma! Em um mundo que constantemente nos exige mais, que nos diz para trabalharmos mais duro, para competirmos mais ferozmente, para acumularmos mais, Jesus nos convida a vir e descansar. Mas este não é um descanso ocioso ou irresponsável. É um repouso que vem através de estar em comunhão com Deus. Tomai sobre vós o meu jugo, continua Jesus, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Um jugo? Isso soa como confinamento, não como libertação. Mas na antiguidade, um jugo era um instrumento que permitia que dois animais trabalhassem juntos em harmonia. Jesus está oferecendo-nos a oportunidade de nos alinharmos com Ele, de trabalharmos em parceria com Ele. E observe a razão pela qual podemos confiar neste convite, porque Ele é manso e humilde de coração. É exatamente o tipo de humildade que Zacarias descreve. Não é fraqueza, mas força sob controle. Não é falta de autoridade, mas autoridade exercida com compaixão. Jesus diz ainda: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa maravilhosa! O único fardo que ele nos pede que carregamos é o fardo de amá-lo e nos amarmos mutuamente. Tudo o mais, as preocupações excessivas, as ambições desmedidas, o medo do fracasso, tudo isto pode ser deixado ao pé da cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma revolução espiritual. Uma revolução onde a fraqueza se torna força,
onde a humildade se torna poder, onde o descanso se torna produtividade genuína. Pensem em seus próprios corações. Quantos de vocês se sentem cansados? Não necessariamente cansados fisicamente, mas cansados de lutar, de competir, de tentar fazer tudo certo segundo os padrões do mundo? Talvez vocês se sintam inadequados porque não conseguem acompanhar as expectativas que lhes são impostas. Jesus os vê. Ele os compreende e ele os convida. Vinde a mim. Esta não é uma invitação para abandonar a responsabilidade ou a produtividade. É um convite para mudar nosso sistema de valores. É um convite para reconhecer que nossa verdadeira importância não está no que fazemos ou no que possuímos, mas em nossa identidade como filhos amados de Deus. Vamos pensar em como isso se manifesta praticamente em nossas vidas. No trabalho, significa que podemos fazer nosso melhor, mas sem a ansiedade corrosiva de que nosso valor depende de nossa performance. Em nossas famílias, significa que podemos amar sacrificialmente, mas sem o ressentimento que vem da tentativa de controlar tudo. Em nossa comunidade, significa que podemos servir, mas sem o esgotamento que vem de agir apenas por nossa própria força. A chave está no que Paulo descreve: viver segundo o Espírito. Isto significa cultiva uma conexão contínua com Deus através da oração, da meditação na palavra, da participação nos sacramentos. Significa permitir que o Espírito Santo desafie nossos hábitos de pensamento mundanos e nos renove dia após dia. Quando vivemos assim, quando aprendemos de Jesus sua mansidão e humildade, algo notável acontece. Nos libertamos da necessidade de provar algo aos outros. Nos libertamos do medo do julgamento. Nos libertamos da escravidão ao pecado que Paulo descreve. E em seu lugar, encontramos paz, uma paz que transcende a compreensão mundana. Imaginem como seria se cada um de nós cultivasse esta paz dentro de si, se nos recusássemos a participar do sistema de competição e comparação que o mundo nos oferece. Se realmente acreditássemos que nosso valor vem de Deus, não de nossas realizações. Como nossas famílias seriam transformadas pela paz e pelo amor genuíno. Como nossos locais de trabalho seriam revitalizados pela integridade e pela compaixão. Como nossa sociedade seria redimida se apenas fôssemos um povo vivendo segundo o Espírito. E note bem, esta transformação não é apenas para nosso próprio benefício, embora seja certamente transformadora. É também um testemunho poderoso. Quando as pessoas nos veem vivendo com paz genuína, com humildade verdadeira, com amor sacrificial, elas veem um reflexo do Cristo ressurreto. Elas veem uma alternativa ao mundo e seus valores vazios. Então hoje, eu os convido, não, eu os desafio, a aceitar o convite de Jesus. Venham a Ele com vossos cansaços e fardos. Permitam que Ele vos mostre a mansidão e a humildade que são a verdadeira força. Vistam o jugo que Ele oferece e aprendam a trabalhar com Ele, não contra Ele. Permitam que o Espírito Santo mortifique as obras da carne em vocês, para que possam viver plenamente no Espírito. Renunciem à ilusão de que sua força pessoal e ambição podem trazer verdadeira satisfação. Reconheçam que apenas em comunhão com Deus, apenas em harmonia com seu Espírito, encontrarão o repouso que suas almas tanto anseiam. E que assim como aquele rei manso que veio montado em um jumento, vocês também vivam com uma autoridade que não vem do mundo, mas de Deus, uma autoridade que se manifesta através da humildade, do serviço, do amor sem limites. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo transformem vossos corações, renovem vossas mentes e vos guiem sempre para mais perto daquele que é nosso verdadeiro repouso, nossa verdadeira paz, nossa verdadeira vida. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou o seu pedido de oração. Nossa comunidade é um espaço de intercessão e, ao interagir com o vídeo, você ajuda o canal a crescer para que possamos continuar nossa jornada diária pela palavra.
Que Deus abençoe sua generosidade em nos ajudar a espalhar a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.